A mensagem de hoje, ela é bem profunda. Eu tentei fazer uma síntese, mais ou menos, do assunto. Então, a gente vai tentar, pelo menos, definir algumas características desse assunto. O tema é: há muitas moradas na casa do meu pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Jó, capítulo 14, versículo 2. Por força da lei do progresso, à medida que o espírito completa o seu aprendizado no mundo, passa a habitar outro, e assim sucessivamente, evoluindo sem cessar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ainda diz João, capítulo 14, versículo 2. Supõe-se, segundo a doutrina espírita, que os mundos estão assim classificados em 5, O mundo primitivo, onde predomina as primeiras encarnações. O mundo de provas e expiações, onde há a predominância do mal. O mundo regenerador é o mundo onde as almas ainda vão expiar, buscando forças para buscar força e repousar das fadigas das lutas. O mundo ditoso ou feliz, onde o bem sobrepuja o mal. E o mundo celeste ou divino, onde reina o bem e todos já atingiram a perfeição. Nós temos aí os diferentes estados da alma na erraticidade, quer dizer, quando há o desencarne. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas, os mundos que circulam, são os espaços no espaço infinito. Então, as diferentes moradas, são os mundos que circulam no cosmos. Elas oferecem aos espíritos encarnados moradas adequadas ao seu adiantamento, e que são interpretadas como feliz, ou infeliz do espírito, quando desencarna. Enquanto uns não podem se distanciar do meio em que viveram, outros se elevam percorrendo o espaço e os mundos. Quer dizer, alguns que desencarnam não conseguem se desprender da matéria, outros não conseguem se desprender com facilidade e vão para outros mundos, vão para o espaço. Enquanto uns erram e sofrem nas trevas, outros são felizes, desfrutando da luz divina resplandecente no infinito. Enquanto o malvado, é atormentado pelo remorso e lamentações, e separado daquilo que mais se afeiçoa, sofrendo o peso das aflições morais, o justo está em companhia daqueles que amam, goza de muita felicidade e em diferentes moradas não localizadas. É aqueles que podem ir a todos os lugares que desejam. As diferentes categorias de mundos habitados, segundo os ensinamentos espírita, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes um dos outros, no que se refere ao grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. Aos que são inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros estão no mesmo grau, e outros
mais ou menos superiores em todos os aspectos. Então, existe algum mundo inferior ao nosso? Existe, tá? Nos mundos inferiores, a existência é totalmente material, paixões reinantes e moral quase nula. À medida que a moral se desenvolve, a influência material diminui. E no mundo mais avançado, a vida pode-se dizer assim, totalmente espiritual. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, com predominância do bem ou do mal, um ou outro de acordo com o seu grau de adiantamento. Isso nos mundos intermediários, né? Os espíritos encarnados em um mundo, eles não estão ligados a ele indefinidamente, tá? Quer dizer que ele tem que o resto da sua existência preso àquele mundo, né? Não. E eles não têm que cumprir nele todas as fases do seu progresso para atingir a perfeição. Quando consegue o grau de adiantamento, eles passam para outro mundo mais avançado e assim sucessivamente, né, até atingir a perfeição e se tornar um espírito puro. Na destinação da Terra, as causas das misérias humanas, tá, que a gente vê, nós encontramos na Terra tanta maldade, tem hora que a gente não consegue acreditar em determinadas coisas que a gente fica sabendo ou vê, tanta maldade que existe. Paixões, né? E tantas paixões inferiores, tanta miséria e enfermidades de todas as espécies, que nos leva às vezes a concluir que triste coisa é a espécie humana, né? Esse julgamento, portanto, né, é de um ponto de vista limitado, em que às vezes nos encontramos e nos dá uma ideia falsa do conjunto. Dizer que triste realidade é a espécie humana, né? É uma falsa realidade, né, na questão do conjunto. Portanto, nós temos que considerar que a Terra não se vê a humanidade, senão uma pequena fração dela. E a espécie humana é todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros mundos do universo. Então, às vezes, acha que não é só nós que somos privilegiados. Não. Nós somos uma partícula pequena do restante do mundo. Então, o que é a população da Terra em relação à população total desses mundos? Nós precisamos acreditar, né, que existe esses mundos, né? Então, nós seria muito egoísmo de nossa parte achar que só a Terra é habitada, só nós que fazemos parte da humanidade, que somos a humanidade. Nós somos apenas uma pequena fração dela. Assim, da mesma forma em que uma cidade, nem toda a população está nos hospitais e prisão, e outros, né, como hospitais psiquiátricos, a humanidade da Terra também deixa os hospitais e quando curada, e das prisões quando cumpre a pena. Então, a gente faz um parâmetro aí de as pessoas que estão doentes, estão nos hospitais, um dia ela vai ser curada. Quem está na prisão, um dia vai sair. É a mesma coisa das pessoas, né, na Terra que estão aqui quitando seus débitos, uma hora ele vai sair daqui. Com certeza, pode demorar, mas em uma hora ele vai sair. Assim, né, o homem sai da Terra para mundos felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Quando ele estiver curado, então ele vai sair da Terra para mundos melhores,
Como tem os mundos inferiores, então tem os mundos melhores também. Agora nós vamos falar dos mundos inferiores e superiores. Nos mundos mais atrasados, os habitantes têm a forma humana, mas sem beleza, não têm sentimento e delicadeza ou benevolência, nem noção de justiça ou injustiça. Apenas a força bruta faz a lei, e esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros. Mas eles não são assim seres degradados, mas sim crianças em desenvolvimento, aonde reina a força bruta, eles se acham superiores, né? Mas são apenas espíritos pessoas em crianças em desenvolvimento. Nos mundos de grau superior de evolução, as condições moral e material são bem diferentes da Terra. Os corpos têm mais beleza, mais purificado e aperfeiçoado. Tanto que eles não se arrastam, né, pelo solo, mas sim deslizam pela superfície ou plano na atmosfera, e não precisam matar para comer. Eles têm um outro tipo de alimento, né? Porque eles são iluminados por uma força divina, por uma luz divina. Então, eu lembro que eu li não sei se foi no Evangelho, que vai chegar um dia que nós não vamos precisar matar para comer e nem se arrastar para se locomover, né? E isso a gente leva em consideração que é a evolução da espécie. Então o homem não procura elevar-se acima do seu semelhante, mas acima de si mesmo, buscando a perfeição. Esse mundo não é um mundo privilegiado, pois Deus, ele não discrimina ninguém, e Ele dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades a todos os seres. Então não é difícil conseguir, é só querer. Agora nós vamos nos mundos de expiação e provas. Os espíritos em expiação, podemos expressar que são estrangeiros. Eles foram evoluídos de vida e sua obstinação no mal, e também porque se tornaram, né, a causa de perturbação para os bons. Então foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados, e sua missão é fazê-los progredir, pois trazem em sua bagagem inteligência e conhecimento adquiridos, e são considerados as raças mais inteligentes. É assim que Deus, em sua infinita bondade, faz reverter o próprio castigo e proveito em proveito da evolução do espírito. Eu lembro do livro do Exilados da Capela, que os espíritos chegou a um ponto que estava atrapalhando o desenvolvimento dos outros. Então Deus destinou esses espíritos para a Terra. Eram espíritos inteligentes, um espírito que tem muito conhecimento. Então eles vieram para cá para poder ajudar um povo que era menos desenvolvido. Como exemplo, nós temos os egípcios, né, que construíram as pirâmides e tantos conhecimentos trouxeram para a humanidade. Nos mundos regenerados, o mundo de regeneração, ele serve de transição para o mundo de expiação, prova e expiação, para os mundos felizes, que nós falamos no início, né? Os mundos ditosos ou felizes, né?
com o arrependimento, a alma encontra aí calma e descanso, terminando em purificação. Entretanto, gente, esse mundo ainda não existe aí a perfeita felicidade, mas ele serve assim de incentivo, né, para que os seres possam visualizar a aurora, né, da felicidade. Não quer dizer que é o que nós estamos passando, do mundo de prova e expiações para o mundo de regeneração, mas ainda não é o mundo ainda almejado por todos nós. Na progressão dos mundos, o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres animados e inanimados, eles estão sujeitos à bondade de Deus. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem naturalmente. Então, com a evolução dos seres vivos, o mundo também faz a sua progressão natural. A Terra, segundo as leis de Deus, esteve materialmente e moralmente inferior ao de hoje e atingiu, sobre dois aspectos, um grau mais avançado. Ele alcançou um dos períodos de transformação e vai deixar de ser um mundo de prova e expiação para ser um mundo de regeneração. Então os homens tornar-se-ão felizes, porque a lei de Deus reinará sobre eles. Isso diz Santo Agostinho, em Paris, em 1862. Que Deus abençoe a todos, né, em nossos corações. Para complementar, gente, vou fazer uma leitura do livro da Lúcia Cominato, pelo Espírito da Irmã Maria do Rosário, na página 52. Buscando evolução, buscai e achareis. Mateus capítulo 7, versículo 7. A evolução do espírito se realiza paulatinamente, é um trabalho de perseverança constante dos próprios reinos da natureza. Milhares e milhares de anos são necessários para que a semente da vida, lançada por Deus, complete seu ciclo de evolução espiritual. Como queres, meu irmão, vencer as tuas imperfeições de um instante para outro? Como desejas te libertar dos erros que te aprisionam a um passado delituoso, sem te esforçares por melhorar a cada dia? Corrige em ti, sem demora, o que hoje percebes de errado em tua vida e dentro de ti mesmo. Aceita, porém, com coragem, resignação e fé, aquilo que ainda precisares passar para o teu crescimento interior. E através das dificuldades que enfrentamos, que aprendemos as lições que a vida nos apresenta. Esforço próprio e boa vontade constante são necessidades para que a tua conquista de luz possa acontecer. Olhe para o teu passado e verás que o que já conseguiste superar dentro do cabedal de imperfeições naturais a todo ser humano. Não percebes que já melhoraste? Não vês que já te esforças por não mais te entregares a atos que te envergonhem perante os olhos alheios? Procura jamais te envergonhares perante os olhos de Deus, que a tudo vê. Continua na tua luta de regeneração interior, sem desânimo ou revolta, quando perceberes que ainda muito te falta para alcançar a meta que te propõe atingir. A luta é árdua, problemas, dores ou dificuldades de toda espécie podem surgir a todo instante, bloqueando-te os lances que aparentemente consiga superar, mas não desanime ainda assim. Prossegue sempre num esforço contínuo com os olhos voltados para o alto, e sentirás nas profundezas da alma todo o amparo que recebe
dos mensageiros de Jesus. E que Deus nos abençoe e nos ampare em todos os momentos de nossas vidas. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de oração. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, em todos os momentos de nossas vidas. Abençoe também, Senhor, todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoe também aqueles, Senhor, que voltaram para a casa do Pai, que Deus possa ter a misericórdia e o conforto para os seus familiares. Que Jesus possa estar sempre conosco, em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja.